Esse é o Fala TPC, onde a mente corre solta e a superdotação vira papo cabeça. Hoje temos aqui a professora Alessandra e o Lucas, é outro menino da nossa oficina 3T, Transforme e Supere. Se apresente, Lucas. Eu sou Lucas Campos, tenho 13 anos e estudo no Colégio Nossa Senhora das Dores, onde a Alessandra é a nossa diretora, e eu tenho superdotação em TDAH. Essa Alessandra, já sou professora desde... Ai, já tanto tempo, não lembro mais. Comecei com 17 anos, né? Comecei com 17 anos, então já tem muito tempo, né? Não estou mais em sala de aula, né? No momento estou fazendo parte da direção de uma escola particular e uma escola pública. Alessandra, para a gente começar esse podcast, eu gostaria de saber como é essa diferença, como é trabalhar como diretora em duas escolas, sendo uma delas pública e outra particular. Quais são os aspectos que você mais trabalha em relação ao TDAH, em relação à superdotação? Como vocês abordam isso? O que acontece? Eu até falo para as crianças que eu vivo em duas realidades totalmente diferentes, né? Em um horário eu estou em uma realidade, outra eu tenho outra realidade, né? Em uma realidade que eu tenho até pais que acompanham, né? As crianças fazem um acompanhamento, e outra que não existe esse acompanhamento, né? Não é nem às vezes até porque o pai não queira, às vezes não vê aquela dificuldade, né? Não vê aquela diferença na criança, né? Ou então, às vezes, não tem as condições, né, de pagar uma pessoa para fazer uma avaliação, fica esperando do órgão público, né? Então, assim, a dificuldade é bem maior, né? Então, assim, são realidades totalmente diferentes, tá? E quando você ouve a palavra superdotação, qual é o tipo que vem à sua cabeça? Eu tenho, assim, nas duas realidades eu já observo isso nas crianças, né? Eu até falo, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, mas de tanto viver no meio, você já começa a observar as características, né? Então, eu vejo assim, tem crianças, às vezes, que não tem aquele interesse para aquela matemática, né? Para aquela língua portuguesa, mas em outros aspectos, em outras áreas, você vê aquela criança se sobressair demais, né? Então, assim, não só na questão, vamos supor, aqui, né? Tem que ver em comunicação, né, com as pessoas, né, apresentação, né, então, e tudo isso, acolhimento, nota 10, né? Então, o que acontece? Você vê, assim, muitas características, né, por exemplo, foi até agora no órgão público, uma criança que tem dificuldade, não foi uma coisa certa que ele fez, mas ele conseguiu ser feito um hacker. Então, ele mexeu na computação, né, nas coisas da escola. Eu falei, gente, eu tenho um TI na escola e não sabia. Pois é. Né? Então, assim, ele conseguiu mexer, acertar tudo e, assim, sem fazer nenhum curso. Entendeu? A habilidade da criança. E quando você percebe essa superdotação, quando você percebe que a criança pode ter alguma necessidade de psicóloga, de acompanhamento, como você e a escola abordam isso com os pais da criança? Então, a primeira coisa é conversar com o responsável, né? Porque a gente precisa da ajuda do responsável, né? A escola que vai, né? Sim. Então, assim, a gente conversa com o responsável, já teve caso, até na escola, que o responsável percebeu, né? Depois de uma conversa, né, que eu tive, que eu alertei, né, de fazer uma avaliação, depois até a criança fechou até o diagnóstico de autismo, o responsável ainda não tinha percebido, né? Então, assim, e depois ficou aquele acompanhamento, a escola junto com a terapeuta ou junto com a psicóloga, né? Aquela troca, né? Para poder
acompanhar a criança. E é necessária alguma modificação na escola, na percepção de vocês sobre esse aluno, como, por exemplo, talvez uma atividade complementar, alguma coisa para essa pessoa poder ter maior desenvolvimento dentro de sala? Sim, as atividades às vezes têm que ser até adaptadas, né? Tem alguns que precisam de atividade, depende de cada caso, né? Tem criança que precisa de atividade adaptada. Tem criança, eu já tive criança, até já terminou, que acabava tudo rápido. Aí eu tinha que dar outra atividade. Então, por enquanto que a turma estava fazendo um determinado exercício, ele já tinha terminado até o de casa, então ele já pedia outra atividade. Então, existem diversos casos. Então, de acordo com o caso, né, que a gente acaba trabalhando. A escola vai abordando. Isso é muito legal que você está trazendo, porque é importantíssimo que a gente perceba que mesmo dentro de qualquer diagnóstico, ou no caso das altas habilidades, os indicadores das altas habilidades, que cada um é um. Né? Não existe uma pessoa igual a outra. Então, Sim. mesmo que as duas tenham altas habilidades, vão ter em áreas diferentes, vão ter interesses diversificados, então vão produzir de forma diferente. Assim como no transtorno do espectro autista, ou numa cegueira, ou numa deficiência auditiva. E é isso que eu acho que assim, causa no pedagógico, uma dificuldade muito grande, porque dentro de uma sala de aula não é um aluno, né? Não é dois, não são dois, não são três, são vários. E esse grupo, né, de alunos, como é que fica essa dificuldade na hora de fazer as adequações? Quais são os enfrentamentos que os professores têm, a dificuldade deles de conseguir dar o seu melhor, né? Porque por mais que tente, muitas vezes é complicado. Sim. Pela quantidade de alunos. Como é que você vê isso como direção? Como é que você lida com essa dinâmica? No conselho de classe, nós recebemos alguns laudos agora, né, de algumas crianças. Então, nós conversamos com os professores, aí vimos. E testamos até nesse bimestre. Teve aluno que, em determinada disciplina, precisa da adaptação. Em outra disciplina, ele achou aquilo bobo demais. Não precisa de uma adaptação. Ele se sai bem na avaliação. Né? Não precisa adaptar nada. Né? Então, depende de cada criança. Então, a gente até no conselho, a gente procurou saber, eu fiz as anotações. Em disciplina tal, vai ter adaptação. Em outra, o aluno não precisa. Né? Porque ele se sai bem. Né? Então, tem às vezes, você vê mais aquela dificuldade quando tem um texto muito longo, né? Tem coisas que o aluno precisa decifrar muito. Né? Então, assim, acaba se enrolando, né, e tendo uma certa dificuldade. Agora, quando você é mais objetivo, aí já fica mais fácil. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Você falou que começou a trabalhar com 17 anos e ainda não tínhamos assim, essa questão da inclusão, não tinha, né? Tão falada como é hoje em dia. E naquela época que você começou, como é que você sentia essas dificuldades? Porque elas sempre estiveram dentro da sala de aula, né? Só que muitas vezes eram não percebidas. Como é que você, como professora, começando a sua carreira, né? Você contou aí um fato interessante, que se você puder repetir agora, eu acho que vai ser legal, para o pessoal entender como que é a dificuldade de ser professor. Eu comecei com 17 anos com educação infantil, né? Fiquei 5 anos na educação infantil. Aí, logo que terminei a faculdade, já peguei alunos de 6º ao ensino médio, pré-vestibular. Na educação infantil, ainda não existia essa questão de... Por exemplo, hoje eu vejo que aquela criança tinha autismo. Né? Eu tinha um aluno que ele não se socializava. E ele levava, eu não esqueço, eu falava que ele era o meu filho, que ele ficava grudado em mim o tempo todo. Né? Ele não saía de perto de mim. E ele levava o Mickey e o Cascão para assistir a aula, né? O boneco de pelúcia. Então ele sentava na cadeirinha, na educação infantil, eu tinha 4 aninhos,
o Cascão junto e o Mickey. Eu lembro que um dia pegaram uma criança, foi jogar o Cascão, caiu na casa do lado. Aquela criança entrou em desespero, porque é como se fosse o Cascão, era o melhor amigo dele, né? Mas ainda não tinha essa questão. Há quanto tempo? Eu tinha 17, tô 47, muito tempo atrás, né? Então, 30 anos atrás. Então, não tinha muito essa questão de laudo, né? De fechar um diagnóstico. Então, a mãe também não via essa dificuldade na criança. A gente via que ele tinha dificuldades, mas achava assim, é tímido, é apenas timidez. Né? E não era uma timidez. Hoje eu vejo assim, não era uma timidez. E eu estava começando, ainda também não tinha essa noção. Né? Não tinha, ainda tinha, estava começando faculdade, tudo, eu era ajudante. Não tinha, e eu não era professora da turma, eu era ajudante. Então eu estava começando, era o primeiro ano. E eu vi essa diferença naquela criança. Né? Porque, assim, ele não falava comigo, ele falava comigo. Comigo ele falava. Né? E com o Mickey e com o Cascão. Mas o dia que jogaram aquele Cascão, foi um sofrimento. Assim, a criança entrou em crise. Né? Aí, só que a gente conversava, o diagnóstico que a mãe dava, não, ele é tímido. Ele tem vergonha de falar com as outras crianças, mas ele só conversa com os bonecos. Não tinha 30 anos atrás, não tinha diagnóstico assim. Não. Isso é uma coisa muito recente. Não tinha diagnóstico assim, entendeu? Então as pessoas falavam assim, quem não tinha uma boa socialização é porque a criança era tímida. Né? Ou então que não tinha. Tem algum problema, mas ninguém sabia. Né? Falava assim, tem algum problema. Né? Agora que tem que são feitas as avaliações, né? E que tem os diagnósticos. Aí você voltando, você acaba lembrando assim, de vários casos. Né? Então, assim, eu comecei com a educação infantil, aí depois passei para Fundamental 1, né? Dando aulas de inglês, pegava todas as turmas da escola de inglês, português e inglês. Depois terminei a faculdade, peguei do 6º ao ensino médio. Aí foi a primeira turma, imagina, saí do maternal, entrei em uma turma de 3º ano do ensino médio. Era uma escola grande, eram 60 alunos. Né? Então, assim, eu tinha 3º ano, os alunos têm o quê? 17 anos, 18. Eu tinha 21. Então, quando eu entrei, aluna nova, eu falei, não, eu sou professora. Né? Então, eles acharam que eu era aluna. Tá? Aí, quando eu entrei, eu dei de cara com aqueles 60 na sala, eu saí. Eu fui pro corredor, fui respirar, falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava trocando fralda no passado. Né? E agora, olha o tamanho dos alunos. Você foi em vários anos. Eu já trabalhei com todas as séries. Aí eu falei, não, eu tenho que voltar. Aí eu voltei, né, e comecei, né? Eu falei, não, não tem jeito. Eu escolhi sair da educação infantil, então agora eu vou ter que ficar com o 6. Aí eu passei a dar aula para o 6º, ao ensino médio, né? Peguei uma escola dando aula para o pré-vestibular, que eu fui barrada no portão, que acharam que eu era aluna, né? O rapaz do portão, cadê seu uniforme? Eu falei, mas eu não sou aluna. Cadê seu uniforme? Achou que eu estava mentindo, ele me levou para a diretora. Eu estava mentindo. Eu falei, não, eu sou nova professora da escola. Então... Aí, depois que em 2016, eu saí da direção, saí de sala de aula do particular, e em 2012 eu saí de sala de aula do órgão público. Eu passei para a direção. Porque quando falta professor, eu fico na sala. Eu gosto de ficar na sala, entendeu? Eu gosto de dar aula. Então, assim, não estou diretamente em sala de aula, mas quando estou sempre com os alunos. Achei muito legal isso que você falou, porque a gente vê que acabou que quando você entrou, as pessoas te viam como até um espelho, por você ter, às vezes, a idade de alguém da turma que você dava aula. Então, você serviu até como um exemplo para essas pessoas, para no futuro elas desenvolverem. E aí eu também gostaria de saber se algum caso, alguma coisa específica, além desse que você contou, que você achou muito legal que a escola conseguiu reverter uma situação, que você conseguiu ajudar algum aluno que tinha muita necessidade e que com todo esse apoio escolar, vocês conseguiram resgatar essa criança. Sim. No órgão público, eu fico assim, muito feliz quando eu vejo assim, eu já estou há muito tempo na escola, né? Então, assim,
os alunos, depois que têm filhos, estão fazendo uma faculdade, todos vão lá falar comigo, vão apresentar, né? E vão me contar que estão fazendo faculdade, que estão trabalhando, passam sempre lá na escola. E na particular também, né? É muito gratificante você encontrar o aluno, né? Por exemplo, teve um dia que eu encontrei um aluno aqui perto, tinha um curso de informática por aqui, fechou, né? Aí ele chegou para mim e falou, chegou, professora, você lembra de mim? Aí eu falei, olha só, eu lembro de você, só não lembro o nome, porque são muitos, mas eu sei que você me deu muito trabalho, né? Aí ele, sim, você puxou minha orelha no 6º e no 7º ano, mas hoje eu quero te dar um abraço, eu quero te agradecer, porque você ter puxado a minha orelha, hoje eu sou professor de curso, né? Que é muito mais fácil, porque no curso o aluno acaba tendo interesse, se ele está lá é porque ele tem interesse em aprender aquilo, né? Então é mais fácil, mas eu vejo a dificuldade de você chamar a atenção do aluno para aquele ensino, né? Para aquilo que você está querendo passar, porque às vezes a dificuldade é essa, né? Você reter a atenção do aluno, né? Então ele veio, me abraçou, me agradeceu, mandou beijo para os outros colegas de trabalho da época, né? Que ele falou, eu lembro de todos eles que puxaram minha orelha, né? Porque eu fui muito levada. Eu falei, eu lembro, você me deu muito trabalho. Aí ele foi e falou, né? E hoje eu sou professor e eu agradeço aos professores que chamaram minha atenção. Pois porque ser professor é muito complicado. Sim. Né? E como é que é assim a sua rotina para lidar com os professores? Que também são vários professores, várias disciplinas, né? Tanto no Estado quanto na escola particular, são escolas grandes que você trabalha, não é uma escola pequena, nenhum dos dois. E assim, como é que é para lidar também com a diversidade dos professores quando se trata desses alunos com dupla excepcionalidade, com superdotação? Então, tem que sempre conversar com eles, né? Porque a escola não caminha sozinha, né? Então, eu sempre falo, não adianta só é equipe, trabalhar em conjunto, né? E procuro passar vamos supor, como eu falei, há uma troca com as terapeutas, com os psicólogos. Então, eles me mandam, né, as adaptações que eu preciso, né, trabalhar com os professores com aquela criança, né? E eu passo isso para eles, né? Como que, assim, tem umas que até fazem relatórios, sugestões, né? Eles mandam para a gente, esse aluno precisa sentar à frente, que tipo de atividade deve ser trabalhada. Então, tudo isso eu passo para eles, peço ajuda, né? E que eles façam em sala de aula. E você vê que quando você faz essas orientações, essa conversa, eles acatam, ou alguns ainda têm uma resistência em lidar com esse público que está dentro da sala de aula e que vai permanecer, né? Porque Alguns encontram dificuldades, né? Aí até cobram, assim, de ter professor de apoio, né? Então, alguns ainda encontram a dificuldade. Até eu falo, a gente tem que estudar, né? Eu mesmo estou fazendo pós agora na área, né? Então, assim, a gente tem que estudar, trabalhar, mas eu acho que também não é só a leitura, né? Eu acho que a gente aprende no dia a dia, na prática, né? A cada criança, por exemplo, lá no estado a gente abriu agora uma turma de foco, né? Uma turma para as crianças que têm dificuldades. Aí até a professora estava achando que a grande maioria não sabia ler. Eu falei, não, essa criança sabe ler sim, né? Toma a leitura primeiro, que eu sei que essa criança sabe ler. Ela tem outras dificuldades, mas ele sabe ler. Aí depois ela voltou à sala e falou, você estava certo, ele sabe ler. Ele tem dificuldade, mas ele sabe ler. Entendeu? Então ela estava fazendo assim atividades para criança de primeiro ano, achando que ele não sabia ler. Eu falei, não precisa desse nível, né? Porque ele sabe ler. E essa identificação é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com uma criança com dupla excepcionalidade, porque muitas vezes eles têm muito potencial escondido. Né? Você tem que garimpar, você tem que ganhar e conquistar a confiança da criança para que ela também consiga se mostrar.
né? Essa relação tem que ser uma relação onde ela confie no professor. E esse professor tem que estar aberto para fazer essa relação de confiança, né? Muito legal, não sabia dessa nova turma, parabéns. Eles abriram turmas de português e matemática, né, para as Aproveitando, crianças que apresentam dificuldade. Então, as escolas abriram, então nós pegamos essas crianças e estamos trabalhando, né? Porque às vezes chegam alunos no 6º ano que não sabem nem ler, Sim. né? Ou então, como eu falei, ele sabe ler, mas apresenta alguma dificuldade, né? Ele não sabe interpretar, né? Então, esses alunos agora estão sendo trabalhados. Muito bom. já que a gente entrou nesse assunto sobre os profissionais, eu queria saber o quão importante é uma escola ter um psicólogo e ter alguém para encaminhar, para ajudar essas crianças ali dentro, talvez num dia que elas necessitem, e o quão importante é ter todas essas pessoas envolvidas nisso para uma escola, para a gente poder ter uma abordagem melhor nesses alunos. Não, é muito importante, porque às vezes tem muitas das crianças às vezes querem conversar, né? Às vezes enrolam, estou passando mal, mas você vê que não está passando mal, né? Muitos às vezes chegam cedo, estou passando mal, não quero mas você conversa um pouquinho e você descobre que não está nada passando mal, que é um pouquinho apenas de atenção. O remédio é a atenção, né? Então, assim, tem muitos casos assim, porque você dá um copinho de água, conversou, já estou bem, já posso ir para a sala, né? Então, assim, não é o passar mal, né? É apenas ter atenção de alguém. Então, é muito importante essa questão, né? De ter alguém, né? Para poder conversar, porque às vezes a criança quer, assim, passar alguma coisa que está acontecendo, né? Eles querem desabafar, né? Aí às vezes questiona, minha mãe não conversa. Eu falei, gente, mas hoje em dia até converso muito com eles. Eu falo, as pessoas têm que trabalhar, né? Eu passo até minha realidade, eu trabalho o dia todo, entendeu? Então a mãe de vocês precisam trabalhar também. Então vocês também precisam entender, né? Porque às vezes alguns querem reclamar, né? Então igual o caso que às vezes eu vejo quando são pais separados. Eu vejo assim, tá chateado com a mãe? Vou ligar pro meu pai. Eu falei, olha só, não adianta fazer pirraça, né? Que está chateada com a mãe, vou ligar pro pai resolver. Né? Eu falei, porque minha mãe é isso. Eu falei, não, olha o que você está fazendo. Você está fazendo pirraça com sua mãe. Né? Aí qual a forma que você acha? Vou ligar pro meu pai. Né? Então, a gente encontra muito esses casos. Então, às vezes, o que eles precisam, assim, é a atenção. E a orientação. A orientação, né? sim. E essa parte, assim, a equipe pedagógica tem que estar muito preparada para acolher mesmo. Sim. Né? E quando a gente fala, né, da realidade da escola particular e da escola pública, como que é para você, como diretora, lidar com essa relação de apoio, né? Como o Lucas tinha perguntado, a equipe de apoio que na particular muitas vezes tem e na pública não. Quem é que faz esse intercâmbio quando a equipe pedagógica não existe? Eu sou mil utilidades, né? À noite, até, às vezes, eu falo com os psicólogos, porque até nem só os alunos vão para conversar, até os pais. Muitos pais vão até, quando eu falo assim, quem está trabalhando de dia pode vir à noite para, né, para saber da criança. Acaba que os pais começam a contar até sobre eles, né? Ficam falando da vida deles. Então, às vezes, assim, quando eu vejo, acabou o turno, porque chega um, chega outro, né, que eles também querem conversar, né? Então, você vê, assim, falta um funcionário, você vai ocupando, né, as funções. Né? Então, tem hora que eu falo lá, gente, virei psicóloga, eu tenho tanta gente, tanta gente para conversar, e a procura é grande. As pessoas estão precisando ser ouvidas, né? Sim, eles querem conversar demais. Né? É a todo instante, não só a criança, né? Porque é uma escola na comunidade, então vem as crianças também para conversar, e os pais também querem desabafar. E, por exemplo, na escola pública, onde você trabalha, como é que fica a rede de apoio para crianças com superdotação?
tem projetos da prefeitura? Tem algum lugar que você identifiquei, eu posso encaminhar? Como é que funciona isso? Não, apenas o CRAS, né, que a gente pode. O pessoal de apoio que tem intérprete de Libras, que está tendo agora nas escolas, tá? A gente tem que fazer processo, o aluno apresentar, o responsável apresentar o laudo, e é feito o processo para ter um intérprete. A mesma coisa com uma pessoa de apoio também, tá? Mas também depende da situação, né? Não é aquele professor de apoio, vamos supor, TDAH, não tem, né? Então depende do caso, o laudo, né, que é colocado e vem uma pessoa, né? Eu acho que na prefeitura acaba tendo mais. Porque eles já estão inseridos na escola Isso, municipal, já isso, estão mais próximos das redes de apoio das secretarias. Né? isso, acaba tendo mais. Essa conversa entre município e estado acaba ficando rachado, né? Todos são do município, mas acabam não sendo atendidos. Sim. Né? Pela dificuldade desse diálogo entre a escola. Não é a escola, porque isso daí não é uma obrigação da direção, seria uma obrigação do governo do estado conversar com o governo municipal para esse trânsito ficar melhor. Né? É uma pena, realmente. Mas temos aqueles alunos também na escola pública que demonstram vários talentos diferenciados. Muitos jogadores saem das comunidades, sim, muitos atletas saem das comunidades. O Vini Júnior. Pois é, né? Daqui de São Gonçalo. Exatamente. Eu já tive vários lá da escola que já foram lá para fora. Claudinho Bochecha, que eram daqui de São Gonçalo. Muitos talentos que estavam aqui e foram para o mundo todo. Né? Às vezes falam da escola pública, mas eu tenho todo ano eu tenho aluno lá da escola que passa por Pedro II. Entendeu? Então, assim, alunos terminam o nono ano e eu tenho que fazer documentação correndo porque eles já passaram, né? E eu tive para a faculdade também. Pois é, e uma pena é que muitas vezes esses alunos não estão inseridos no centro escolar como uma pessoa com superdotação. Por quê? Não foram identificados no processo. Né? Não porque a escola não fez a parte dela, mas porque muitas vezes a própria rede de ensino não orienta o como identificar. Sim. Né? E aí a gente perde esse aluno no censo escolar. Porque nós temos um núcleo de altas habilidades de superdotação aqui no Rio de Janeiro. Mas muitos alunos acabam não chegando até eles. Eu estava conversando com a coordenadora do núcleo na quarta-feira e ela estava me falando, Graça, eu olho no site da própria Secretaria de Educação e eu vejo lá alunos ganhando medalhas. Mas quando eu fui procurar, nenhum desses alunos que ganharam medalha estão no censo escolar da escola como alunos com superdotação, com habilidades nas áreas que eles ganharam medalha. Por quê? Porque muitas vezes o professor não está sabendo identificar, mas não há um processo. Na área pública não levantam esse caso. Pois é. Não levantam o caso de superdotação. Você não escuta falar. Entendeu? Então, viu para que o Instituto veio, gente? O Instituto veio para que a gente fale mais sobre superdotação, sobre dupla excepcionalidade e, principalmente, para que a gente identifique para poder orientar. Porque a questão não é identificar. Identificar só é muito pouco. A gente precisa de identificar e orientar a família, orientar a criança. Por quê? Porque hoje nós ouvimos uma pessoa falando sobre como foi angustiante para ela ter a dupla excepcionalidade. Então, assim, o quanto que ter essa condição de superdotado não é, reforço aqui, não é uma doença, né? É uma condição, o cérebro funciona de outra forma, né? Eles não têm uma patologia, mas o quanto que isso angustia quando a pessoa tem, porque muitas vezes a pessoa tem e nem ela se aceita nesta condição, porque ela tem dúvidas. E isso causa uma angústia muito grande internamente, não só para ela,
para a família e nos ambientes que ela Sim. frequenta. Né? E isso muitas vezes vem camuflar como um TDAH, vem camuflado de uma ansiedade, vem camuflado até de uma bipolaridade. Então, a gente tem que identificar para que a gente possa dar realmente uma orientação adequada, para que a gente possa olhar para esse indivíduo da forma singular dele, como vocês fazem, né? Atendendo, olhando a necessidade de cada um, dentro da sua possibilidade, não só da sua dificuldade. Né? Alguém aqui dos meninos falaram assim, por que às vezes a escola foca tanto na dificuldade e não na facilidade? Você pode me responder isso? Na dificuldade? Do aluno e não na facilidade. Porque quer ajudar o aluno. Né? Porque vira a questão, aquele aluno tem dificuldade, vamos tentar ajudá-lo. Né? Tentar tirar aquela dificuldade daquela criança. Né? Igual como eu falei, está tendo no órgão público a turma de reforço, português e matemática. O que foi? Os alunos que estão com dificuldades em português e matemática. Não só isso, como eu achei legal o que Graça falou, mas eu também queria deixar bem clara a importância do Instituto no diálogo com os pais, como a Alessandra falou, porque muitas vezes os pais precisam ser ouvidos, os pais às vezes passam por problemas que acabam sendo transferidos para a criança. Então é muito importante o Instituto estar por trás, cuidando também da saúde mental dos pais, dos avós, dos tios, de quem convive com a criança, para essas pessoas estarem preparadas para tudo o que pode acontecer, para o que a criança pode desenvolver, como devem abordar essa criança, como ela deve ser estimulada, porque a gente sabe que uma criança com superdotação precisa ser estimulada. Então, é muito importante o Instituto ter essa conversa bem clara com os pais sempre. E eu acho que a criação do Instituto foi para isso também, para a gente poder mostrar um lado nunca visto da superdotação e do TDAH. E agora, mais ainda, com o apoio aos pais, que a Alessandra acabou de falar, que precisam muito ser ouvidos. E a gente, enquanto instituto, sempre vai agradecer, né, a diretora, Colégio Nossa Senhora das Dores, que deu a mão aí ao instituto e nós estamos caminhando esse ano, né? E, se Deus quiser, vamos caminhar por muito tempo para essa parceria com a Escola de Paz, com atendimento ao diálogo e à escuta ativa dos professores, né? E vamos, sempre que for necessário, trabalhar junto com os alunos também. Né? Só falta isso agora, né? Agora com os agora alunos. Voltando, só falta a gente chegar lá na sala de aula agora. Né? Aí até para eu poder ver alguém como aluno, né, Lucas? E agora eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Vamos te dar bombom do Instituto TPC para você. E a gente quer agradecer que essa presença é muito importante para poder divulgar tudo isso que foi conversado aqui. Muito obrigada. E não se esqueçam de seguir e compartilhar o canal, o Instituto, que está em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, como Instituto Tripsi, e no TikTok, como Cortes Tripsi. É muito importante que vocês sigam para continuar sendo desenvolvido esse papo. Muito obrigada a todos pela audiência.